a gestão da comunicação e o marketing estratégico. Na verdade, são duas aulas, dois temas que se entrelaçam de alguma forma, claro que sim, porém, são dois temas com tratamentos relativamente distintos. Então, nós vamos fazer a primeira etapa, fazemos um intervalinho, fazemos alguns intervalinhos para poder dar uma respirada, tomar um café, ir ao banheiro, alguma coisa assim, e depois a gente toca. Para também não ficar 2 horas, 4 horas direto falando que ninguém aguenta. Nem vocês, nem eu vou conseguir falar esse tempo inteiro sem parar um pouquinho, tomar uma água, alguma coisa assim. Embora eu estou com o meu copo d'água aqui do lado, eu vou estar dando umas bicadinhas de vez em quando. Bom, então fiquem à vontade para fazer pergunta aí no próprio Meet aí tem levantar a mão, quiser falar alguma coisa, sinaliza, porque aí eu sei que vocês vão querer fazer alguma pergunta. Está aberto, não só perguntas, como também fazer uma observação, alguma complementação que queiram fazer, fiquem à vontade, é um bate-papo, não é uma aula, como o William ainda há pouco falou assim, não é uma aula que eu vou transferir o meu conhecimento. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional, da minha atividade do dia a dia e daquilo que eu faço há alguns anos, que é trocar ideias sobre temas que eu curto muito estudar, né? E é a minha vida profissional, não só de professor, como da minha atividade de empresa mesmo, propriamente dita. Então, vou compartilhar aí até a janela, vamos começar aí com... Me confirmem se vocês estão assistindo, está direitinho a apresentação. Vamos ver como é que fica aí, como é que aparece para vocês, se está compartilhado, se está direitinho, está legal. Vocês estão vendo aí o slide? Ok. Então, hoje, como eu disse, nós vamos trabalhar em dois temas. A gestão da comunicação, que é a gestão da comunicação. Eu vou focar muito mais, embora a comunicação, comunicar é um ato natural do humano, né? Nós estamos aqui exercitando essa comunicação, né? Aqui eu estou conversando com vocês, eu estou comunicando. Então, comunicar é conectar, é transmitir um pensamento, uma opinião, um conhecimento. Comunicar é conectar essas duas, vamos chamar de mentes, né? Embora a gente esteja falando no coletivo, eu estou falando do meu, daquilo que eu entendo, daquilo que eu conheço, comentando com vocês, que aí são mais de uma pessoa que está me assistindo. Então, a comunicação ela pode ser de um para um, se nós estivéssemos conversando individualmente aqui, isoladamente, encontramos aí no bar, no clube, na piscina, enfim, na praia, a gente vai trocar ideia. Uma comunicação, um bate-papo que é muito comum entre nós. E o outro é uma comunicação em que um está falando para vários, que é o exemplo do jornal, do rádio, da televisão, é a comunicação, como a comunicação empresarial, uma nota da diretoria que está emitindo para todos os funcionários, para todos os colaboradores, e isso é uma comunicação de um para muitos. E hoje, com as redes sociais, a partir do momento que a gente trabalha com a internet, com o surgimento dessas redes sociais, nós temos aí uma comunicação de muitos, né, que são todos os que estão participando daquela rede social, para muitos. Então, muitos comunicando para muitos, ou seja, muitos que estão na rede social comunicando para outros muitos, ou para os mesmos muitos, dentro da própria rede social. Portanto, isso aí se dinamizou muito e é uma transformação enorme na sociedade, porque até então, antes, imagina só, digamos que você é um profissional, um empresário de sucesso, que você tem um produto no mercado, uma atividade empresarial que é reconhecida, como que você conseguiria ser conhecido mais ainda, digamos, ao participar de uma televisão, um programa de TV, ou numa entrevista de rádio, ou até mesmo escrever um artigo no jornal. Era muito difícil, você precisava ter um repórter, um jornalista, um assessor de imprensa, alguém que pudesse dizer lá na redação do jornal, da TV, do rádio, dizendo assim, olha, eu conheço o William, eu conheço a Daniele, que é sensacional naquilo que fazem, e eles são bons para fazer uma entrevista para falar sobre esse assunto que você precisa explorar aí na sua pauta de hoje. Ou, se não tem pauta, dizer assim, olha, tem um assunto aqui legal para você comentar aí no seu rádio, na sua TV, enfim, no seu canal. Isso era muito difícil, porque é impossível que uma TV ou um rádio fale muita gente ao mesmo tempo, comunicando cada um as suas ideias. Portanto, a rede social permite que você faça isso.
Assim como nós estávamos conversando, que nós estamos refletindo sobre o EAD, o ensino à distância, a educação à distância, ela sempre existiu, né? Ela sempre foi presente no Brasil desde o início dos anos 1900, com rede universal, com o Instituto Universal Brasileiro, que dava cursos de técnico de ar-condicionado, tá? Técnico de rádio e TV, vários cursos, secretariado, tinha um monte de cursos que era feito à distância, era curso por correspondência. Na época do carteiro mesmo, bota a carta no correio, entrega, recebe, isso tudo acabou. E esse mesmo curso à distância agora está aqui na internet, da mesma experiência que nós estamos fazendo aqui agora, ou até com experiências até muito mais sofisticadas. Muito interessante que a gente observe isso, que o quanto a comunicação mudou. E isso que eu estou conversando com vocês se aplica como uma luva para dentro da empresa onde você trabalha, onde você quer trabalhar, onde você precisa também estar ligado, né? Como se diz na brincadeira, aí, você tem que estar ligado nos seus colaboradores. Digamos que você seja um responsável, um gestor de um setor, né? Um chefe de um escritório, ou gerente, ou coordenador de uma equipe, de um grupo pequeno, dentro de uma empresa enorme. De alguma maneira, você precisa se comunicar com esse pessoal. Você precisa fazer com que os seus subordinados, vamos dizer assim, os seus coordenados, entendam, queiram saber, ou precisam saber, precisam ser comunicados sobre um fato ou uma necessidade que a tua empresa ou aquele setor em especial precisa. Então, a gestão da comunicação passa por esse caminho, passa por essa reflexão de que maneira nós podemos transmitir, no sentido assim, comunicar, né? Propagar, falar sobre aquilo que é necessário dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, dentro de um grupo de trabalho. Tá? Então, a gestão da comunicação começa com essa estratégia, com essa ideia de como eu vou saber se aquilo que eu estou comunicando, se o meu processo comunicacional está sendo eficaz ou não. Então, eu tenho que desenvolver estratégias para saber se aquilo que eu estou falando está sendo entendido. Porque, como eu dei o exemplo do antigamente, qual é a garantia que um locutor de rádio lá, um repórter de um jornal do rádio, qual é a garantia que ele tem de que todo mundo ouviu o que ele falou? Ele só falou, ele não sabe nem quem está assistindo, quem está ouvindo. Não tem como. Ele não tem no rádio um botãozinho lá, uma telinha dizendo, ó, fulano, fulano, fulano está comunicado. Como é o nosso caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui as bolinhas, né? Daniele, tem o outro colega que está aí com Sebastiana, mas eu esqueci o nome dele, qual é o primeiro nome. A Mayra, o William e o Lucas são os que estão comunicando, estão aqui. Eu estou sabendo, estou vendo que vocês são 5 que estão aqui assistindo. Né? Então, tem o William, né? Que eu falei aqui, o William está 2 vezes, né? Então, tem 2 William aqui, então contei uma vez só. Que o William falou, e eu, né? Está aí também. Então, é Daniele, o William, a Mayra e o Lucas. E tem que eu esqueci o nome do colega agora, desculpe, se você estiver ouvindo aí, você fala seu nome aí de novo, que eu vou escrever aqui, que eu não vou esquecer mais, que eu olhei pelo registro aí da aula, você está como Sebastiana. Então, vamos lá. Então, aqui, como eu estava dizendo, nessa comunicação aqui... É Marcos. Marcos. Obrigado, Marcos. Valeu. Então, com vocês, eu sei que eu tenho o Marcos, a Daniela, a Mari, o William e o Lucas. Tenho aí esse grupo de pessoas, eu sei que está me ouvindo de alguma forma, eu tenho alguma certeza de que estão me ouvindo, porque aparece aqui o aviso de que existe essa pessoa. Então, primeira coisa é isso. Então, continuando aí o nosso bate-papo, deixa eu ver se aqui está certinho. Aqui. Eu preciso falar sobre a minha formação, um pouco, só para vocês terem uma ideia do contexto que eu estou inserido. Eu sou graduado em jornalismo, sou mestre em mídia e tecnologia, eu tenho uma pequena empresa uma grande empresa, a gente não fala pequena porque ela não cresce, né? Eu tenho uma grande empresa de treinamentos e educação. Então, produção de cursos EAD, treinamentos empresariais. Então, essa é a minha praia, vamos dizer assim, é onde eu mais vivo. Sou avaliador do MEC, como eu disse há pouco, que eu comentei que era para ter sido na semana passada a minha aula, semana retrasada, mas eu estava com um grupo de avaliações, eu estava seria muito cansativo para mim, difícil de eu fazer isso, porque eu tinha que cumprir com o relatório.
trabalho com essas autorizações e credenciamento de cursos de instituições de ensino superior. Sou mentor em programas de startups, de inovação, e membro do Google Space. Bom, isso aí é um pouco do que eu faço. O currículo, com o tempo, a gente vai envelhecendo e vai acrescentando coisas. Então, tem algumas coisas mais que eu faço, mas não entra aí, que é tocar violão, fazer escultura, pintar quadros, isso aí não vale para o mundo corporativo nesse momento. Só fala que a gente consegue fazer, ser criativo, a gente tem que exercitar isso o tempo inteiro. Sempre que vocês puderem, por isso que o hobby, né? O hobby é importante. Se vocês puderem, criem alguma coisa, façam alguma coisa que seja dedicada ao seu momento de lazer, não pensar somente na formação. Aí tem um Responda Rápido, que eu gostaria, como eu disse para vocês, que eu gostaria que vocês resolver preencher esse questionário, essa enquete. É uma enquete que vai estar aberta aqui para mim ao vivo, porque aí eu vou ter como identificar quem são vocês. Vou dar 5 minutinhos para vocês preencherem essa enquete. São 5 perguntas, 10 perguntas, muito rápida. Como eu falei com o celular, o link está aqui nos comentários. Vou botar aqui que o William pediu. Espera aí. Lucas aí também já foi. Então, Daniele, William, Lucas. Falta só a Mayra. Mayra está conseguindo preencher? Estou sim, professor, estou preenchendo. Obrigado. Bom. Terminei. Tá. Beleza. Eu vou parar a apresentação e vou voltar a ela, porque fechou a tela aqui. Senhor, eu vou responder no local, tá? Tá, eu estou refazendo aqui. Agora foi. Que tinha fechado aqui a tela, e eu não estava vendo vocês. Bom, beleza. Vamos na ordem que apareceu aqui. Vamos lá, Daniele. Você consegue explicar um pouco o que você faz, como é que é o seu trabalho, qual é o seu objetivo com esse curso? Bom dia. Bom dia. Sim, eu falei, meu nome é Daniel, né, tenho 26 anos, eu trabalho na Fint, eu atuo como agilista, estou fazendo MBA para agregar mais conhecimento na minha área, e é isso. Tá. Como é que é essa sua função de agilista se mexe com comunicação? Eu não sei o que é, me explica. Eu sou facilitadora, trabalho em 2 times de desenvolvimento, então eu tiro todo o impedimento que eles têm para trabalhar e trabalho com processo e cultura. De alguma forma, faz parte da cadeia de comunicação da empresa, né? De alguma maneira, porque você também está trazendo o formato que a empresa, a cultura organizacional para o colaborador, né? Sim. Sim, perfeito. Muito obrigado, Daniela. William, explica aí um pouquinho o que você faz, William. Bom, gente, bom dia a todos, né? Eu sou o William, eu trabalho aqui em Jaú já há 6 anos, trabalho aqui para uma família na qual eles contam aqui com 2 lojas, 2 panificadoras, né, ou padarias, como vocês acharem melhor aí a colocação. Tá? Eu trabalho na área administrativa, sou gerente administrativo e faço meio campo entre os proprietários e os colaboradores, tá? Então, a gente faz toda a parte aqui de gestão, tanto de compras, quanto a parte de pagamentos, etc. Um pouquinho acumulado as funções aqui, né, professor? E acho importante essa parte de comunicação, que nem o professor está dizendo aí, porque é uma área que eu gosto muito,
Estou fazendo essa pós aí para complementar algumas coisas, porque são projetos futuros. Por incrível que pareça, as duas lojas elas são grandes, né? A gente hoje tem um total com as duas lojas aí, estamos com 68 funcionários, 22 funcionários aqui na unidade onde eu trabalho e 47 na unidade 1, que é a nossa matriz. Então, estão com projetos, né, para futuramente aí unificar as produções, então trabalhar com uma parte de logística um pouco mais avançada, tá? Então, o professor já conheço aí de outras aulas, cara, tenho certeza aí que vocês vão aproveitar bastante aí, porque é um cara com conhecimento aí vasto e vai ser uma aula bem bacana aí, tá bom? Então, um bom dia a Obrigado. todos aí e vamos que vamos. Fala, muito obrigado. O Lucas, que é o outro que preencheu aí, gostaria de contar o que você faz, Lucas. Como é que é o seu trabalho? Você é analista de projetos, é isso? Lucas está sem áudio, né, Lucas? Ah, tá. Ele está sem microfone. Beleza. Ele trabalha como operador logístico na Volvo. Beleza. Muito obrigado. Perfeito. São as empresas grandes que tem na nossa região, né? Faltou Mayra, né? A Mayra não falou, né? Ou falou? Ainda não, professor. Então, agora é sua vez. Eu sou de Jaú também e eu trabalho no Hospital Moro Carvalho. Sou analista de projetos, então eu atuo implantando novos na área de TI, né? Então atuo implantando novos sistemas ou processos que envolvam aí a TI e busco no curso me aprimorar, assim, eu acabo vivendo muito do que a gente aprende, mas eu preciso também da parte teórica, né? E também ter o famoso certificado, né? Sim, É isso. perfeito. Muito obrigado, Mayra. De alguma maneira, as funções, as atividades que vocês desempenham fazem parte da cadeia da comunicação, direta ou indiretamente. Porque, como disse, como humanos, nós só existimos porque somos capazes de nos comunicar de uma maneira muito primária ou primitiva. Se a gente não pudesse avisar que tinha um incêndio na floresta, ia morrer todo mundo queimado. Então, tem que aprender a divisar. Ó, galera, tem algum problema aí que está acontecendo. Então, a comunicação é essencial para nós, para os animais, né? Que todos os animais, de alguma maneira, se comunicam, cada um com os seus códigos, mas nós, humanos, na nossa pretensão da nossa inteligência, achamos que a nossa comunicação é muito maior, muito mais completa, muito mais específica. Cada um dentro do seu ambiente, do seu ecossistema, né, vamos dizer, dentro das necessidades que cada um tem, a gente tem o nosso processo de comunicação acontecendo, e é o que fez a gente existir como humanos e que traz a nossa evolução, até porque comunicar também tem a ver com registro, né? Registro de conhecimentos. Toda a documentação que a gente produziu e que vem produzindo ao longo do tempo é um ato de comunicação, né? Comunicação, mesmo que no primeiro momento, quando eu escrevo um livro, por exemplo, produzo um artigo, eu não mostrei para ninguém, está aqui guardado, mas a partir do momento que eu publico isso, que eu ponho isso em domínio público, eu já estou fazendo com que todas as pessoas que acessem esse conteúdo entendam ou saibam ou conheçam aquilo que eu produzi, aquilo que eu pensei, a minha opinião, o meu conhecimento e assim vai. Então, comunicar faz parte do processo humano de existir. Então, de todo modo, é por aí que a coisa vai acontecer. Então, nosso trabalho hoje é aprender essa gestão. Não é a gestão de custos, não é a gestão logística, não é a gestão, como é que se diz, de produção. É diferente, por exemplo, de uma empresa de comunicação, essencialmente, seja ela uma agência de comunicação, seja ela uma empresa, um jornal, uma TV, um rádio, enfim, esses métodos de comunicação, ou a própria rede social, né, que a gente vai ver. Eu vou até me lembrando disso, eu vou separar aqui, vou mostrar. Existem planilhas que a gente produz na gestão de comunicação. Deixa eu anotar aqui para daqui a pouco mostrar para vocês. Quando tiver um intervalinho, eu mostro a planilha depois.
a planilha de planejamento de redes sociais. Quando a gente tem um processo de comunicação, assim como um jornal, por exemplo, tem uma editoria de economia, por exemplo. Vamos pegar a economia, porque toda hora está se falando de economia mesmo agora. Eu não quis falar de política, que ainda dá mais polêmica ainda, a economia também dá polêmica. Todos esses assuntos a gente vai discutir muito com outras pessoas que leram aquilo também, cada um com a sua interpretação. Então, mas quando eu tenho um veículo que emite conteúdo periodicamente, seja um comunicado para os meus clientes, para os meus colaboradores, os clientes internos e os clientes externos, para fornecedores, de todo modo, eu tenho que criar uma linha de trabalho de forma que eu mantenha vivo o meu canal. Vocês mesmos já podem ver assim, se por acaso, por exemplo, uma pessoa que põe lá um textinho qualquer, que seja um post no Facebook, vamos dar um exemplo de rede social. Mas ele põe, você publica hoje, daqui a, sei lá, 2 meses, você vai botar outra coisa. Você pode reparar que no primeiro 10 pessoas viram, por exemplo, mas quando você faz o segundo, às vezes, de repente, só 3. Daqui a pouco, se você leva mais tempo aí sem colocar, quando você coloca, ninguém viu. Ninguém se interage, ninguém escreve nada, ninguém faz comentário. Por que isso? É porque o assunto foi desinteressante? Não necessariamente. Se o assunto não era relevante para ninguém, também não. É muito mais da frequência. Por que um programa de rádio tem todo dia no mesmo horário? Porque você sabe que hoje é sábado, sábado, 10 horas, tem um programa do Fulano de Tal que faz um comentário esportivo lá, fala sobre o 15 de Jaú, por exemplo. E aí você vai ligar lá no rádio para ouvir aquilo. Isso olhando pelo ponto de vista antigo, tá? Então, a mesma coisa dentro da empresa. Na gestão da comunicação, significa dizer o quão periódico e quão relevante é o seu conteúdo que deve ser transmitido efetiva e periodicamente, com uma certa com frequência, né? Com frequência. Toda terça-feira sai uma nota, digamos que a diretoria da empresa onde você trabalha resolva fazer uma comunicação. Então, toda terça-feira ela fala alguma coisa para o pessoal que trabalha. Se toda terça-feira fizer isso, quem está trabalhando lá chega na segunda, pessoal, amanhã sai a nota da diretoria. Vamos ver quais são as novidades. Ouvi dizer aí que vai ter um aumento aí para o pessoal. Todo mundo vai ficar curioso para querer ver a nota da terça-feira, porque toda terça-feira tinha uma nota da diretoria. O que acontece, por exemplo, quer ver um exemplo? O presidente aí, o Bolsonaro, toda quinta-feira fazia uma live. E um monte de gente, não digo de todo mundo, mas um público grande, procurava ver o que ele ia dizer dessa vez, porque toda quinta-feira tem uma live. Isso estou falando do exemplo da rede social. Então, se você fizer, são 2 palavrinhas importantes, é a frequência e a interação. Quer dizer, a interação e a frequência fazem com que você tenha uma comunicação cada vez mais efetiva, mais forte, mais presente, e aí faz com que o interesse seja aparecendo. Eu não vou fazer eu tinha preparado esse material aqui para a gente falar sobre o que a gente pensa de comunicação. Como nós somos poucos, e o que vocês já relataram aqui no início, a gente já tem uma noção do que a gente estaria fazendo. Agora seria fazer uma nuvem de dizer assim, o que você vê da importância da comunicação na sua empresa ou no lugar onde você trabalha? Como vocês diretamente não trabalham na comunicação, eu vou pular esse negocinho aqui e falar sobre os passos que nós vamos dar sobre esse plano de comunicação dentro de uma empresa. Então, nosso objetivo aqui é conversar sobre exemplos práticos, né, de um plano de comunicação das empresas e identificar soluções a partir de um dado fictício. Porque no início, digamos que você, lá onde você trabalha, resolva fazer, então, um método, um processo, com uma certa característica, um canal de comunicação interno. Pode ser um podcast, pode ser uma live, pode ser um post, como pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, um post que você põe no WhatsApp, lá uma comunicação que você ponha com uma certa frequência,
pode ser qualquer coisa desse nível. O canal da comunicação é que é o desafio. Primeiro, identificar aonde o seu público está. Então, o primeiro passo que a gente precisa saber é onde o nosso público está, para que eu possa fazer alguma coisa que comece a ser consistente na minha estratégia de comunicação. Então, em primeiro lugar, como eu disse, qual é o seu público, qual é o público-alvo, para quem você quer fazer a sua comunicação. Pensa bem, vou pegar o exemplo aí do William, que falou da padaria. O que adianta, no público da padaria, eu falar sobre métodos de serralheria, como fazer um portão na sua casa? Como curiosidade, como hobby, como conhecimento adicional, legal. Mas o que isso tem a ver com o negócio, com a padaria, o ramo da panificação? Nada. Portanto, o seu público tem outro tipo de interesse. Então, qual é o assunto que vai interessar para o teu público dentro da padaria? Se for da produção, vai haver com um tipo de farinha de trigo, uma receita nova, uma metodologia, um método de trabalho que otimize o resultado, que você consiga produzir mais pães com menos farinha de trigo e menos água, sei lá, qualquer coisa específica da operação. Uma máquina nova que saiu de uma batedeira, uma misturadora de massa, sei lá, uma refiladora, aquela que vai fazer o embrulhar o pãozinho. Qualquer um desses assuntos são atinentes ao teu processo, àquele ambiente. Como a Mayra falou, por exemplo, da TI lá do Amaral. Se ela está na TI, qual é a comunicação, qual é o tema, qual é o assunto que interessa para esse público? Esse público interessa muito mais alguma coisa relativa a uma tecnologia, um equipamento, um modo de fazer, como que usar o Word melhor, por exemplo, sei lá, como trocar o cartucho da impressora, coisas que são atinentes ao assunto. Se a gente for falar sobre uma receita de como fazer uma carne assada com molho, madeira, é interessante, muita gente vai olhar, pô, que legal, botaram uma receita disso aí de carne assada, mas não tem nada a ver com o seu público diretamente, com o ambiente que você está, é de uma empresa. Você não está aí buscando vender nenhum produto, convencer ninguém de uma atividade distinta, e sim que, quando você põe um assunto desse de interesse, é só mais para chamar a atenção. A gente vai falar sobre esse tópico do chamar a atenção daqui a pouquinho. Então, olha, eu preciso, em primeiríssimo lugar, mas em primeiríssimo lugar mesmo, definir quem é o meu público-alvo. Saber quais são, como é que eu faço isso? Isso aí é uma coisa que é legal para vocês anotarem. O que é que se interessa? Qual é o motivo? Qual é o fato que mais interessa ao meu público-alvo? O que mais interessa ao meu público-alvo tem a ver com o que ele faz, o interesse que ele tem. Voltando, se nós estamos aí dentro de uma empresa, nós estamos falando sobre as necessidades que esse público, que é a tua audiência, né, a quem você está comunicando, as necessidades que essas pessoas têm. Se essa comunicação é uma comunicação técnica, né, de conteúdo eminentemente técnico, de como fazer alguma coisa, esse público-alvo tem interesse em como fazer, como é que eu resolvo um problema, como que eu faço alguma coisa dentro do meu setor de uma maneira otimizada, que canse menos, que renda mais, que produza um custo menor, e assim vai, dependendo do setor. Por outro lado, chegou o Marcos, por outro lado, quando você tem definido esse público-alvo, a gente costuma dizer no marketing, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, a gente costuma dizer no marketing que quais são as dores, né? De que aquele público mais se ressente, de qual a sua necessidade de atividade profissional, ou qual é a sua dificuldade. Vou pegar o exemplo aí da Mayra Negócio. Por exemplo, não sei, não é nem isso que a Mayra faz, mas vamos supor que seja isso. A impressora precisa trocar cartucho, é só levantar a tampinha e trocar. Se ela fizer um tutorialzinho básico e mandar para todos os setores, olha, se a sua impressora parou de funcionar,
provavelmente é o cartucho que está velho. Quanto tempo que teve? Veja aí no seu cartucho, levanta a tampa, vê qual é a data que está aí. Se esse cartucho tiver mais de 3 meses, muito provavelmente ele acabou. Você usou ele bastante e acabou. E como é que faz para trocar? Não, você abre a embalaginha, tira aqui, levanta a tampa, faz. Ou seja, qual é a dificuldade? A pessoa que está no setor diz assim, pô, mas a impressora foi parar logo agora, não, eu preciso emitir esses relatórios, eu preciso imprimir esses formulários aqui, essas guias, e a impressora parou, como é que eu faço? Até vir o pessoal da TI, eu já posso, tá aqui, eu tenho um cartucho cheio aqui, é só trocar, e 2 minutos eu toco o barco. Ou seja, você ajudou aquela pessoa naquela dor, naquela necessidade que ela tem efetivamente. Então, aí está bem delimitado, procurei dar um exemplo bem profundo de o que é que necessita, o que é o interesse, qual é que são as minhas, os meus, a minha, para quem eu estou falando, a expressão melhor é essa, para quem eu estou falando, com quem eu estou falando. Feito isso, qual é o objetivo? Eu vou falar o quê? Para quê? Qual é a minha motivação? Por que eu tenho que dar essa comunicação? Por que eu tenho que falar com esse público? Qual é o objetivo? Onde eu quero chegar? Eu quero que as pessoas aumentem a produção em 5% para poder, no feriadão, poder descansar na segunda-feira. Beleza? Ok. Feito isso, eu posso chegar e dizer assim, olha, pessoal, a gente tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é a seguinte, a gente vai ter um feriadão aí, segunda-feira ninguém trabalha. O pessoal, legal, mas para isso a gente vai ter que trabalhar no sábado de manhã. Tem a notícia ruim, vão ter que trabalhar no sábado de manhã, para compensar a segunda-feira. Ou seja, você vai fazer uma comunicação que seu objetivo agora é fazer com que as pessoas trabalhem de uma forma extraordinária, de uma maneira diferente, enfim, e assim vai. O terceiro passo é o desenvolvimento da mensagem. A mensagem, a gente vai falar agora sobre como é essa questão da mensagem, deixa eu anotar aqui. Essa questão da mensagem, ela precisa ser alguma coisa que seja inteligível, né? Ou seja, a pessoa tem que entender o que você quis dizer, essa pessoa tem que se comportar da maneira como você que você quer levá-las, a que estágio elas devem chegar, é o papel, por exemplo, da Daniele, que fala sobre treinamento, né? Eu preciso mudar o comportamento, eu quero interferir, eu quero contribuir para que as pessoas tenham uma outra postura, uma outra maneira de lidar, a cultura da nossa empresa e gosta que tal coisa seja assim, enfim. Eu tenho que elaborar essa mensagem de uma maneira com que as pessoas, primeiro, se interessem em ler, que é a primeira grande dificuldade. Todo mundo tem preguiça, a gente quer alguma coisa que seja direta ao ponto. Se eu mandar uma comunicação da diretoria, que são 3 páginas de A4 lá, de sulfite cheias, aposto com vocês que ninguém vai ler. Você vai ter, de 100 pessoas, 3 lendo o primeiro parágrafo e o resto fica quieto. Beleza? Então, o que acontece? Quando você faz essa mensagem, ela tem que ter alguns componentes que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é da forma, o mecanismo de produzir essa mensagem. O quarto passo é a escolha dos meios, por onde eu vou mandar. É no WhatsApp, é no e-mail, é no jornal, é na TV, na rede social. Como que eu vou, por onde eu vou veicular essa mensagem? Então, não temos muito o que falar isso, porque também tem a ver o meio, tem a ver com o meu público-alvo, o comportamento do meu público. Aonde eu encontro esse público? Aonde esse público está disponível para receber a minha mensagem? E quinto e último passo é medir o resultado. É ter mecanismos para identificar quantas pessoas leram, quantas pessoas interagiram, se as pessoas responderam, se as pessoas fizeram o questionário lá que você mandou. Então, esse tipo de necessidade ou de aspecto é importante para que haja uma interação. É importante para que haja uma comunicação bem adequada. O que acontece? Estou botando aí no chat para o Marcos preencher esse link aí, que é o formulário que a gente passou ainda há pouco, viu, Marcos? Daqui a pouco vou dar uma pausinha aqui, você fala um pouco, você apresenta.
Então, medir esse resultado é importante, porque é o que vai... É como, voltando ao exemplo aí da Daniele, por exemplo, num treinamento, você tem que identificar se aquele treinamento foi eficaz, se as pessoas assimilaram o novo processo, o novo procedimento. Tem que saber se aquelas pessoas, o teu público, vai ser capaz de reproduzir aquilo que foi transmitido. Reproduzir com condutas, com processos, corresponder com comportamento, corresponder com devolutivas, respondendo essa questão. Então, esses tópicos são extremamente importantes quando a gente está comunicando, quando está fazendo a comunicação. Eu tenho que medir a eficácia da minha comunicação. Então, vamos lá. Falando aí da questão da minha mensagem, de como eu estou conversando com o meu público. Então, a mensagem tem... Aí tem um fechar e um encantar, claro que são expressões de vendas, porém, a gente vai considerar isso aí como engajamento, como cumprimento de ordens ou de definições ou de determinações. Então, o primeiro lugar é atrair. Atrair, a mensagem tem que ter uma chamada, que chama a manchete do jornal, aquilo que você recebe, às vezes, no teu e-mail, alguma coisa falando assim, grande oportunidade. Aí você diz, opa, que oportunidade é essa? Por que é oportunidade? O que é que esse cara está querendo oferecer? Me chamou a atenção. Eu vou querer ler o que tem lá. Aí eu vou ler o negócio, vou ler o conteúdo. Esse conteúdo tem que fazer o quê? Eu fazer alguma coisa, como preencher um formulário, responder um questionário, clicar em um botão, fazer alguma coisa, executar uma atividade que esteja sendo definida. Beleza? E aí o fechar a pessoa fez, a pessoa concluiu, a pessoa se adequou, a pessoa mudou o comportamento, a pessoa acrescentou um processo novo no seu trabalho. E o encantar é que esse cara vai trazer de volta, vai falar para outros, vai dizer, olha, eu aprendi algo novo lá no trabalho, aprendi uma situação nova, aprendi um detalhe novo que eu não sabia, alguma coisa muito diferente aconteceu no meu processo lá que deu certo, e aí agora eu estou resolvendo reativar a minha ação. Portanto, quando eu faço esse tipo de interação, esse encantar está na mesma linha do mensurar resultado. Quando eu tenho esse encantamento, no caso do marketing, são pessoas que vão falar do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço, vão elogiar, vão fazer considerações. E isso é importante quando você precisa fazer como é que se diz? Fazer uma medição, né? Uma mensuração mesmo, a palavra melhor é essa. Quando você precisa medir se aquilo que você está propondo está dando certo, está funcionando, se chegou lá, se você foi eficaz. Então, esses são os pontos principais. Bom, eu estou falando um monte, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, tem algum comentário a fazer? Tudo bem, pessoal? Tá tudo bem. Beleza. Nenhum insight, alguma coisa que você sacou de repente que podia, pô, isso aqui faz sentido. Um exemplo aí que você pensou na sua empresa, no lugar onde você trabalha, você disse, pô, isso que o Fernando acabou de comentar, dá certo aqui, ou pode ser feito de alguma forma isso aqui. Tem algum, se quiser comentar, levanta a mão e pode falar na hora, viu? Não vamos esperar eu ficar falando sozinho, não, porque também fico achando que ninguém está ouvindo. Então, é bom que vocês se manifestem de vez em quando. Então, vamos lá. Então, as possibilidades de formatação dessa comunicação. Então, quais os recursos que eu preciso ter? Eu tenho que ter uma conta de e-mail, eu preciso ter um blog, eu preciso ter um canal, eu preciso ter uma conta no WhatsApp, um canal de comunicação. Quais são esses recursos? Então, definido esses recursos, previ as necessidades, recursos pode ser até grana mesmo, preciso de recurso financeiro para poder viabilizar um panfleto, uma camiseta, sei lá, um objetivo aí qualquer que eu preciso fazer. Definir o conceito principal, fazer com que
essa mensagem, por que eu quero fazer isso, aonde eu quero chegar. Isso eu estou falando de uma maneira, de uma gestão ampla da comunicação. Digamos que você é o departamento de comunicação e que você quer fazer um comunicado, quer fazer um dia de engajamento, quer fazer um endomarketing, uma ação interna dentro da empresa. Então, eu prevejo quais são os recursos, eu defino o conceito, quer fazer o que? Engajamento do pessoal na empresa, fechar um orçamento, fazer um levantamento de tudo que eu vou gastar, quanto que eu vou precisar, que recursos são esses, né, financeiros, e determinar um processo de avaliação. Como é que eu vou saber se isso que eu fiz deu certo? Não é só com depoimento, eu preciso documentar. Eu preciso ter nas redes sociais, nos blogs, nos sites, a gente tem o que chama de review, né? Os comentários. O que as pessoas comentaram, aquilo ali entra para o teu banco de feedbacks, que é como, por exemplo, a enquete aqui que a gente faz, quantas pessoas responderam, o que é que foi. Isso mediu para mim que essas pessoas participaram. Para que a gente possa fazer isso, eu quero fazer primeiro uma pergunta. Alguém conhece esse plano aí, esse quadrinho? Se chama, vou dar a dica, hein? Ferramenta SWOT. Quem não conhece SWOT? Alguém não conhece? Nunca ouviu falar? Um por vez, por favor. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo. Já ouvi falar, professor, já usei em algumas oportunidades. Daniele, você conhece? Você usa isso aí bastante também, não? Sim, eu conheço. Oh, beleza. William, eu sei que usa, que de vez em quando também já conhece esse assunto. O Lucas, que está em silêncio aí. Lucas, você está me ouvindo? Não. Tá. Você já conhece também, né? Então, olha, fazer uma comparação, quando a gente faz o nosso processo de comunicação, eu preciso. Tirei o mouse que estava balançando aí na frente. Eu preciso mensurar esse meu ambiente. Então, quando eu falo de força, aí o caso aí da Daniele, né, que fala sobre treinamentos e qualificações e comportamentos. Então, é ver do ambiente interno quais são as ofertas que eu tenho. Quando a gente fala da Mayra aí no objetivo dela de comunicação dentro do ambiente de TI, quais são se tem adequação, se tem um plano necessário. Quer dizer, quando a gente fala em força, aqui eu botei em geral aí, ó, colocando como um ambiente empresa, né? A empresa propriamente dita, essa empresa, como é que ela faz, se ela tem, olhando sob o ponto de vista, digamos que eu vou fazer um plano de comunicação da empresa como todo, né? Da empresa toda, não é só do meu setor. Então, quais são as qualidades, quais são as forças que tem? E já chama atenção que esse quadrante de cima, a linha forças e fraquezas, são muito do ambiente interno, são características internas da empresa, do setor, do grupo, da possibilidade. No caso do William, aí, com relação à empresa panificadora onde ele trabalha, quais são as forças que essa panificadora tem, internas, e quais são as fraquezas internas? Quais são as necessidades? O que eu preciso melhorar? E embaixo, as oportunidades e ameaças são externas. As internas, de alguma forma, a gente tem controle, a gente tem como interferir. As externas, não necessariamente, porque são frutos do mercado. Eu não consigo que o meu concorrente haja de uma outra maneira. Eu posso usar estratégias para que eu faça que o meu concorrente reaja de alguma forma que me beneficie depois. Também é possível. Falando de uma forma bacana, né? Não estamos falando de coisas indelicadas, inconvenientes. Então, as oportunidades e ameaças são do ambiente externo. Vamos ao próximo. Alguma pergunta aí, pessoal, que queiram fazer? Diga, Marcos. Desculpa, eu estou na estrada aqui, caiu o sinal, mas o senhor falou alguma coisa de apresentar? O senhor tinha pedido algo assim ou não? Não, não, não. Ah, então beleza. Desculpa aí. Fica tranquilo. Bom, então aí uma outra visão da ferramenta SWOT, né, dos fatores
positivos e negativos, internos e externos, sobre uma leitura sobre cada um daqueles quadrantes. Então, quais os pontos fortes do negócio, o que a empresa precisa melhorar, o que a empresa não está aproveitando, o que intimida a empresa. Esses fatores de ameaças são, muitas vezes, fatores econômicos, fatores ambientais externos, né, das condições externas. Então, um exemplo de plano, né, um modelo, então, criar uma identidade da empresa, criar um cronograma, um planejamento das ações e das pessoas. Hoje a gente tem uma facilidade, por um lado, né, e uma complexidade, por outro. Por que eu digo facilidade? Porque, por exemplo, com redes sociais, a gente consegue atingir muita gente muito rapidamente, de alguma certa forma, com mais velocidade. E usando as estratégias mais adequadas, a gente tem muita facilidade de fazer com que essas, essa comunicação, o meu efeito, a necessidade, a consequência da comunicação, tenha um resultado mais rápido. Porque antes eu dependia, por exemplo, porque rede social, ela pode ser, eu posso impactar, eu posso fazer com que, digamos, simplesmente, quando vocês mesmos vê assim, fulano de tal citou você, marcou você num post. Então, você recebe uma notificação no seu celular, ou no seu WhatsApp, aí no seu laptop, de que alguém assinalou seu nome, chamou a atenção. Então, numa comunicação empresarial, a gente pode fazer essa estratégia, marcar o nome de todo mundo daquele setor que quer que você chame e faça isso. Enquanto que com um e-mail, é necessário que a pessoa tenha habilitado lá uma notificação dizendo, olha, todo e-mail que chegar, eu quero ser avisado que chegou um e-mail. Eu tenho que estar abrindo ou trabalhar com a tela a plataforma de e-mails aberta o tempo inteiro. Isso não é um fato que acontece o tempo todo. É claro que com os smartphones, muitas dessas funcionalidades são mais lá automáticas, né? Você que tem que desabilitar, que não quer receber a notificação, ou que você não quer aquele monte de campainha tocando lá avisando que chegou alguma coisa. Então, nesse cronograma, eu tenho que estabelecer que eu preciso estar chamando a atenção desse meu público, desse indivíduo do meu público, de que tem um comunicado que interessa a ele, e que interessa à empresa, que interessa ao setor. E, a partir desse cronograma, fazer um planejamento dessas ações e de para quem, como a gente está falando, vai precisar para realizar a tal da tarefa que a gente está planejando. Fazendo as mensurações adequadas, eu posso fazer um ajuste, pensar um pouco em como que eu posso ajustar esse meu planejamento. Eu vejo assim, eu não estou atendendo, eu não estou atingindo os resultados que eu gostaria que estivessem atingindo. Eu não tenho o público X lá que lê o meu comunicado no dia a dia. Eu só estou vendo que só tem 3 pessoas que dão um ok lá, que sinaliza. Ou, se eu tenho um disparador de e-mails, eu tenho uma plataforma de disparar e-mails, e que me avisa quantas pessoas leram o e-mail. Eu posso, por dedução, e fazer uma filtragem e dizer assim, eu posso identificar quem não leu. Enquanto no Outlook da vida, um programa desse comum, nós não temos essa sinalização. Eu só mando e acabou. Não sei se a pessoa recebeu, eu não sei se a pessoa leu, eu não tenho nenhum feedback, eu não tenho nenhum retorno disso. Então, o que é importante é que a gente tem 2 tipos de mudança nesse planejamento. As que são necessárias, aquelas que você vai fazer ajustes, e as outras que são solicitadas porque vem do seu público, vem dando um feedback dizendo que não entendeu, que precisaria de um esclarecimento, que precisaria de alguma informação a mais, porque ela não foi conclusiva, ela não foi objetiva, a comunicação está parcial. Nesse tipo de mudanças, das necessárias, que são relativo a quem precisa ser, para quem não está atingindo, que eu vou ter que fazer um ajuste, e a outra é fazer um ajuste no plano de comunicação.
onde eu vou investigar, onde eu vou avaliar quais são esses resultados que estão me dando. Ou seja, qual é a estratégia que eu tracei e se ela de fato está sendo efetiva. Então, nas mudanças necessárias, eu já vou identificar pelos erros, e as solicitadas são aquelas que os critérios, o público já me dá um feedback, ou o próprio negócio não está me dando resultado. Digamos que seja uma comunicação para vendas e as vendas não aumentaram. Então, tem que fazer algum ajuste. Tem alguma coisa faltando nessa minha comunicação de maneira que não está sendo efetiva. Beleza? Então, vamos partir para a montagem do plano de comunicação. Esse plano, eu vou mandar esse conteúdo, essa pasta que tem essas imagens e todas, eu vou, no final, compartilhar um link que vocês podem baixar esse material com vocês, tá? Embora não seja muito nítido, porque isso aqui está pequeno. Para mim, eu estou vendo bem, mas provavelmente para vocês esteja um pouco meio confuso. Mas quando eu faço um plano, isso aí é um cronograma mesmo, plano de aquela gestão de projeto que a gente tem aí no Project e vários outros equipamentos e as outras plataformas que tem da gestão. Cada um de vocês trabalha com um desses e o que a gente vai fazer? É traçar as etapas do plano, né? As etapas de comunicação. Passei na primeira linha, digamos assim, a mensagem 1, que avisou que ia ter a mensagem 2 na semana seguinte, que avisou que vai ter a 3, enfim, e você traz uma periodicidade entre essas mensagens, fazendo com que eu possa identificar o efetivo resultado delas, né? Eu vou trabalhar em cima dos meus objetivos, se de fato aquilo vai funcionar, se aquilo está atendendo o resultado. Eu estou olhando aquilo lá, que estou abrindo a planilha do rede social aí, que eu quero dar um exemplo para vocês. Então, vou dar um pause nessa apresentação, que eu vou fazer uma outra comparação. Tá? Vou fechar aqui, daqui a pouco a gente volta nela. Deixa eu abrir aqui a outra planilha. Eu vou compartilhar uma planilha que vai parecer muito complicada para vocês no primeiro momento, mas visualmente ela não é boa, mas ela é perfeita quando a gente está falando de plano de ação. Aqui tem, deixa eu diminuir um pouco isso aqui, deixa eu ver se funciona melhor. Tá, isso já ficou um pouco melhor. Isso quando a gente fala em redes sociais, em que você tem um plano de trabalho, em que você vai trabalhar com várias redes, em que você vai comunicar. Então, em cada um desses links aqui, cada janelinha, eu estou colocando qual é a mensagem, como é que eu atinjo, qual é o link que eu mandei as pessoas abrirem, qual o nome, quem é que está emitindo, setor, e assim vai. Isso trabalhando numa rede social, em que eu falo de uma rede social simples, uma rede social comum, aí Facebook, LinkedIn, Twitter e tal. Quando eu vou parar essa apresentação aqui para mostrar um outro exemplo, mais simples ainda, de vocês terem uma ideia dessa comunicação. Que é bem mais simples essa janelinha, mas aquela de lá, a primeira, me dá uma riqueza de detalhes bem grande com relação a como eu faço a comunicação. Isso aqui está valendo, pessoal, para o mundo corporativo. Quantas empresas têm um canal de comunicação próprio? Quantas empresas têm um canal de comunicação mais efetivo? Porque aqui, em que eu estou buscando engajamento. Aqui eu dei um exemplo aqui, de comunicação diária.
Está vendo que tem todo dia? Que todo dia eu tenho que fazer uma chamada, igual o programa de rádio. A mesma coisa dentro da empresa. Periodicamente, uma vez por semana, 15 dias, é muito espaço. Se você toda semana apresentar alguma coisa interessante de uma forma muito simples, mas com curto texto, coisa objetiva, com uma imagem, uma coisa assim, no dia que você precisar dar uma mensagem mais pesada, vamos chamar assim, ela está fazendo parte do fluxo. Você tem uma possibilidade de cobertura muito alta, porque pensa só na experiência de vocês. Quantas pessoas leem e-mail? Quantas pessoas veem, às vezes, uma mensagem no WhatsApp? Claro, tem setores que o tipo de trabalho não permite que a pessoa fique olhando lá, porque, estou lembrando aí, por exemplo, pode ser numa serralheria, pode ser numa oficina mecânica, pode ser na padaria lá do William. A pessoa está trabalhando lá, está com a mão na massa, literalmente. Como é que ela vai parar para ver se tem alguma mensagem no WhatsApp? Não vai parar. Ela, de repente, nem está com o celular perto, guarda no armário, porque não vai ficar com aquilo na mão. Mas num setor em que você tem um fazer diário, como um setor administrativo, né? Com que você está sentadinho ali no escritório, essa comunicação ela é muito mais, supostamente, muito mais fácil. Portanto, quando você faz essa estratégia de comunicação diária, você tem uma quase certeza de que você cobre em 100% do teu público. Quando você tem um público que tem pouco acesso nesse meio de comunicação ou que acessa uma periodicidade bem menor, você tem outro tipo de necessidade, de encantamento, de envolvimento. Vamos lá, Mayra, pode falar. Contribuindo com isso, professor, uma realidade nossa lá é a comunicação, por exemplo, falando mesmo de TI, de algum aviso, de algum suporte que a gente tem que dar, é muito mais simples a gente poder entrar em contato com a parte administrativa do que entrar em contato, por exemplo, com a enfermagem, porque você não, é difícil você ter acesso a eles por e-mail ou até por telefone, porque é corrida, né? O dia a dia deles ali, eles não param. Então, aí quando você, tipo assim, a gente vai dar um treinamento, implantando algum processo novo. Aí tem que marcar horário, tem que ver melhor a agenda, porque não é tão simples como se fosse o administrativo pegar um e-mail, um telefone, conectar ali com a pessoa e já resolver o problema. Perfeito, bem excelente, isso aí mesmo, Mayra. Você falou lembrei da padaria, que o cara está lá no meio da padaria com a mão cheia de farinha de trigo, está tudo lá, tudo. Ele não pode sair dali, porque para ele pegar o equipamento, ele tem que lavar a mão, porque não dá para mexer. Então, a mesma coisa que a enfermagem. Ela tem um procedimento, de repente está atendendo pessoas, aplicando injeção, curativo, pegando medicamento e tudo, ela não vai ficar olhando no celular, ela tem, às vezes, até asepsia, trabalha com luva, o pessoal do centro cirúrgico, como é que ele vai olhar isso? Não tem. Da enfermagem, você tem, de repente, aquela enfermeira ou aquele enfermeiro que está naquele balcãozinho lá, que tem conexão direta lá, que ele está lançando coisas no sistema. Esse pode ser até mais relativamente fácil de comunicar, mas o resto não. Você vai depender dele comunicando com os outros, falando com a voz, né? Olha, chegou um e-mail aí dizendo que amanhã vai ter uma aula aí, uma reunião, ou tem um procedimento novo que vai chegar o equipamento, sei lá, qualquer coisa que seja necessário. Por isso eu comecei conversando sobre público-alvo, qual o objetivo, qual a mensagem, qual canal que eu preciso usar. Então, de todo modo, nem sempre a gente vai, na maior parte das vezes, nós não temos as pessoas sentadinhas num lugar esperando chegar algum aviso para ela. Na maior parte das vezes, a pessoa está no seu dia a dia. O que facilitou muito, o que mudou muito, fundamentalmente, foi a criação do smartphone. Porque o smartphone é um canal de comunicação, sem ser o telefone, sem ser o de ligar, telefonar, falar com a pessoa. O que esse smartphone encerra? O smartphone me permite que eu mande um vídeo explicando um procedimento novo. O smartphone me permite que eu mande um e-mail, que me mande um WhatsApp, uma comunicação curta lá, rápida. Me permite que eu fale alguma coisa em rede social. Me permite que eu tenha vários canais de comunicação distintos num único lugar e que está aonde a pessoa estiver. Claro, com a ressalva
que depende do que essa pessoa faz. O motorista de ônibus lá vai ficar olhando o WhatsApp, vai ficar olhando se tem algum e-mail. Não tem, ele está dirigindo o tempo inteiro. O motorista de caminhão, ele só vai ver isso quando ele para. Mas aí eu tenho até uma periodicidade esperada, que eu sei que o motorista de ônibus ele sai às 10, às 11 ele está no outro ponto. Por exemplo, eu posso mandar uma comunicação 5 para as 11, que quando ele parar lá, ele já vai ver logo fresquinha a notícia. Eu consigo ter uma frequência, uma previsão de horários. No caso das enfermeiras ou da padaria, lá da panificadora lá que o William trabalha, o exemplo é diferente. Como Daniele também, ela tem os momentos em que ela sabe que pode conversar com o público. Né? O caso do Lucas, aí, que também trabalha com um setor que depende também tem horários. Então, a comunicação, em resumo, não dá para a gente prever que o nosso público vai estar sentadinho esperando a gente falar alguma coisa, em primeiro lugar. Então, temos aí que analisar quais os momentos de melhor frequência. Quem mexe em rede social vai ver lá o Facebook, os insights lá, ele mostra qual é o horário que as pessoas mais estão olhando coisas no Facebook. Quando a gente tem um disparador de e-mail, que é a plataforma que gerencia e-mail marketing, ele diz para a gente quais os horários que as pessoas abriram o e-mail. E aí eu consigo saber quanto tempo eu tenho para ter o feedback, ter o retorno, porque eu sei que que adianta eu mandar o e-mail às 8 horas da manhã e achar que às 9 alguém já está respondendo se elas só olham o e-mail ao meio-dia. Entendeu? Então, isso faz parte da nossa estratégia. Então, quando a gente faz um plano de comunicação, eu tenho que observar essas etapas aqui que eu pus de comunicação. Deixa eu voltar aqui o compartilhar da tela. Eu tenho que observar que nessas etapas da linha aqui que eu botei, reunião mensal, avaliação de planos, reunião mensal, essas etapas podem ser assim, comunicado das 10 horas, comunicado das 11 horas, comunicado do meio-dia. Eu posso ver lá no meu planejamento diário, que aqui está por meses, janeiro, fevereiro, março, eu posso pensar no diário, como aquela planilha que eu mostrei para vocês, e eu assinalar quantas pessoas viram, quantas visualizações aconteceram, quantos feedback houveram, quantas pessoas responderam, eu colocar lá uma coisa assim, responda ao e-mail que você recebeu. A gente quase não tem que fazer isso, botar escrito no e-mail assim, olha, se você está lendo esse e-mail, responda aqui, responda de volta dizendo que você recebeu. Ok. Você, com isso, consegue um pouco do feedback, porque nem todo mundo responde que viu. Viu lá, leu lá, mas não leu essa última linha, foi embora. Então é aquela coisa do responda já, botar na linha de assunto, responda já se você já leu, mas isso só vai estar bom numa primeira vez. Depois o cara vai assim, o cara põe isso no assunto aqui, toda hora a mesma coisa, não tem sentido. Eu não vou nem responder isso aqui, porque esse assunto aqui não é interessante, não me interessa, então eu não sei. Você que está emitindo, você não tem o controle da comunicação efetiva que está acontecendo. Então, alguns exemplos de plano de comunicação, por exemplo, essa planilhinha aí, reunião mensal de avaliação, então, público-alvo, diretor, patrocinador, equipe do projeto, convidados, com que frequência? Todo mês faz, foi aqui a partir de março de 2007, 2008, 2009, enfim, você vai fazer um plano. Eu peguei um plano aí antigo que eu tinha, só para dar um exemplo, qual foi o conteúdo que foi tratado, o que aconteceu, quais os indicadores, aí vou fazer o quê? Como é que foi? Foi uma reunião que a gente fez, sentou todo mundo no lugar, tem uma ata que se relatou tudo que fez, quem foi que promoveu, foi o líder do projeto, enfim. E só para dar uma ideia para vocês, de como que a gente documenta. Se a gente está em empresa, e se a gente tem um objetivo, digamos que você tem aí, você é um vendedor de produtos, representante comercial de uma empresa, e que a empresa tem lá a comunicação dela, mas você tem a sua comunicação com seus clientes, com seus fornecedores e seus clientes. Você precisa também ter um controle futuro de olhar assim, poxa, eu fiz a reunião no dia 10 aí com o pessoal do mês passado, ninguém respondeu nada. Ninguém falou, não, você tem isso documentado. Aí você vai botar lá, olha, eu escrevi,
conversamos no dia 10, ninguém deu retorno. Hoje é dia 30 e nada aconteceu. Precisar reconectar, chamar a pessoa, fazer outra vez, reforçar a comunicação, refazer o processo, revisar a mensagem, fazer ajuste. Esse acompanhamento, esse passo a passo, é extremamente importante. Não existe, e aliás é uma coisa que está me ocorrendo aqui agora, só um parênteses aí, só para dar uma ideia do cenário da comunicação. Quando tudo começou, né, quando os primeiros documentos, as primeiras referências que a gente tem de comunicação, nasce lá do jornalismo, que é em relação a dar notícias, a dar informes, e da comunicação do marketing, do propriamente dito quando fala em marketing, não é necessariamente vender alguma coisa, como também não necessariamente fazer com que as pessoas façam alguma coisa, executem uma ação. Na Segunda Guerra Mundial, já com os aviões e tudo mais, os alemães passavam em cima das cidades e jogavam um monte de papelzinho, dizendo assim, olha, corram todos, fujam, porque semana que vem nós vamos invadir a sua cidade. Alguma coisa desse tipo, estou simplificando bastante, tinham mensagens aterrorizadoras, todos serão mortos, vai ser uma catástrofe total, quem ficar não vai sobreviver, uma coisa bem maluca dessa. E aí os alemães, na semana seguinte, iam lá invadir e encontravam um monte de gente na cidade. E a gente parou para pensar, vem cá, mas é engraçado, eu passei aqui em cima de avião, jogamos não sei quantos milhões de papelzinho avisando, e um monte de gente não viu. E eles pensam, mas como que se eu joguei tantos milhões de papéis, como que ninguém viu, como que ninguém leu, como ninguém fez o que a gente falou, que eu falei para o pessoal fugir, porque eu ia matar todo mundo? E isso aí foi a primeira inquietação, vamos dizer assim, dos comunicadores de então, da época, é que era pensar assim, pô, tem alguma coisa que faltou. Eu fiz essa comunicação, coloquei frases fortes, dizendo que todo mundo ia morrer se ficasse lá, e o pessoal não fugiu. Teve um grupo que não leu, nem viu o papelzinho, e teve um grupo que viu e não acreditou. E teve um grupo que viu, acreditou e ficou, mas não tinha para onde ir. Então, tem várias hipóteses que fizeram com que as pessoas não saíssem da cidade. E aí começa, então, toda a teoria da comunicação, no sentido de que até se achava, nessa época, que era uma teoria chamada bala mágica. Eu dou um tiro e essa bala atinge e mata todo mundo, acaba com todo mundo, comunica com todo mundo, faz com que todos comuniquem, aceitem aquilo. Daí está a essência de por que nem sempre, ou na maioria das vezes, né, o nosso comunicado não é efetivo. Eu fiz a comunicação e um monte de gente não soube, não quis fazer, não deu bola, não teve interesse, não teve. Lembra daquele quadrinho que eu botei do atrair? Então, a comunicação tem que atrair a atenção, porque as pessoas só vão mudar o comportamento quando aquela instrução que nós demos, ela identifique que ela seja capaz de ajudá-la, de resolver um problema que ela tem. Caso essa comunicação, esse contexto, não atenda às necessidades da pessoa, ela vai deixar para lá. Portanto, vale aí em qualquer sentido, como a Mayra deu no exemplo da enfermeira, assim, só vou mudar o procedimento sendo assim, isso aqui vai afetar a mim, isso aqui me atrapalha. Se eu não fizer isso aqui, por isso que eu estou mal, por isso que está dando errado, por que eu não tenho resultado, sabe? Por isso que acontece. Então, essa documentação que eu dei o exemplo aí do plano é para mostrar a você que é possível construir alguma coisa e que eu preciso documentar. Todos os passos precisam estar documentados, porque daqui a 3, 4, 5, 10 dias, um mês, eu não me lembro mais exatamente o que foi que aconteceu. Não podemos guardar tudo na memória, até porque isso vai fazer parte da história, daquele meu processo, daquele processo que a gente implantou, como é o caso da Daniele aí, com os treinamentos que eu tenho que fazer, que eu tenho que apresentar. Essas coisas são consideradas, precisam ser relatadas, até porque para que eu não cometa o mesmo erro da próxima vez que eu fizer. Porque, pensa só, fiz um comunicado, não deu certo, passa aqui 6 meses, eu falei assim, pô, vou fazer aquele comunicado. Mas engraçado, não deu certo. Por quê? Porque eu estou cometendo o mesmo erro, preciso mudar essa estratégia. Então, vamos lá.
Então, um exemplo de plano aí, uma outra forma, como eu vou fazer, apresentar a equipe, falar de que maneira eu fiz essa comunicação, de que maneira eu emiti o meu resultado, quais são as técnicas que eu utilizei, quem são os públicos que frequentaram, que participaram da reunião ou da comunicação, porque a reunião é uma comunicação também, né? É uma troca de ideias, é uma forma de comunicação, para implantar um processo. Aí um outro exemplo de plano, de planilha que eu possa também tabular e registrar as etapas que eu segui para fazer, definir o que deve ser comunicado, o tipo de comunicação, o emissor, quem é o responsável, os receptores, o meio, a frequência de cada um. Então, todos esses registros precisam estar devidamente documentados. É importante. Antigamente, a gente tinha isso tudo cheio de papel, né? Agora, tudo no digital, você faz uma planilhinha dessa aí básica e você vai colocando no Excel da vida aí, vai colocando todos esses registros. Então, são ideias que eu estou trazendo para vocês. Não existe fórmula pronta, não existe um modelo único que vai dar certo para todo mundo. Cada lugar é cada característica do ambiente onde a gente trabalha é uma, e essas são as necessidades que eu preciso atender. Então, outro exemplo aí das revisões, dos documentos que a gente pode utilizar. Não vai dar para a gente pegar e fazer vamos fazer um exemplo aqui, agora faça, aí cada um vai ter um modelo. Cada um de vocês está numa situação diferente e específica de processo de comunicação. Então, eu estou trazendo vários modelos para que vocês tenham uma ideia de como que eu registro esse plano de documentação, de comunicação, e como que eu documento isso, para que no futuro eu possa ter um feedback dos meus resultados colhidos. Beleza? Perguntas aí, pessoal? Algum comentário, alguma observação? Aí está um conjunto de sites que eu trouxe aí para você ter acesso a vários materiais e a vários artigos sobre comunicação, os lugares onde você vai ter acesso a vários modelos de comunicação, que vai estar aí junto com vocês nessa apresentação que eu estou mandando. E a parte de comunicação está no fim aqui, que eu tenho a palavra fim para sinalizar que a gente vai entrar no outro assunto. Mas nós não vamos fazer isso agora. Vamos dar um intervalinho, são 10 horas. 10h15, 10h20, a gente, tá bom? 10h15 a gente levantar aqui, andar um pouco, beber uma água, ir ao banheiro e tal, voltar, e a gente toca o barco daí para frente. Beleza? Tudo bem, pessoal? Nós vamos continuar indo um pouco na comunicação, que eu vou dar um outro exemplo aqui para a gente falar. Combinado? Combinado. Até já, então. Mária, você conhece essa ferramenta Canvas? Não, professor. Tá. Já ouvi falar, mas eu não sei o que significa, não. Tá. Canvas é a tela, né? Na verdade, a tradução Canvas é aquela tela branca que o pintor usa para fazer a pintura, para pintar em cima. Enfim, aquilo é Canvas. Essa é uma referência. Canvas também é utilizado no design também como se fosse um padrão. É uma tela de fundo, onde vai se fazer, botar os textos, enfim. E, no nosso caso aqui, Canvas é uma ferramenta que foi criada para desenvolvimento de negócios, de pequenos negócios ou de startups, negócios voltados à tecnologia, e que também serve para que nós tracemos construamos, na verdade é construir, construamos a nossa estratégia de comunicação. Portanto, você vai encontrar aí, nós temos aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 setores. Cada um retângulo desse trata de um tema em específico. Bem interessante você pegar aqui. Primeiro, qual o nosso objetivo? Eu quero traçar um plano, uma estratégia de comunicação para a minha empresa, para o meu setor, para o meu curso. Então, isso aí, esse Canvas acabou servindo
para até montar uma estratégia. Daniele, que trabalha com treinamentos, também construir o seu treinamento. É baseado em design instrucional, utiliza muito isso para como que a gente pode construir um treinamento voltado para um determinado objetivo, seja ele qual for. Então, o primeiro ponto importante aí é que a gente pense o seguinte: eu vou ler cada um desses quadrantes, e o primeiro dele é o central, predisposição de valores. Tradicionalmente, você vai encontrar essa coluna sendo chamada de proposta de valor. Ou seja, qual é a isca? Como é que você prende a atenção? Como é que o seu cliente vai curtir aquilo? Ou, melhor ainda, é o que faz, se a gente for pensar num negócio, né? Pensando numa loja, por exemplo, por que esse seu cliente compra de você e não do seu concorrente? Então, o que você tem de diferente? Quando a gente está falando agora do meio da comunicação, o qual diríamos assim, por que a minha maneira de comunicar é melhor, é mais efetiva do que a do outra pessoa, de um outro canal, de uma outra forma de fazer? Então, o que eu entrego de qualidade, o que eu entrego de atenção, o que eu entrego de diferencial para o meu público quando eu me comunico com ele? Então, isso pode ser um e-mail com a cor diferente, pode ser um WhatsApp com um texto engraçado, uma frase engraçada começando, que, além de chamar atenção, dá a diferença. O pessoal assim, poxa, a comunicação que a Mayra manda é muito mais legal, eu sempre vejo o que ela manda aí, ela está sempre falando alguma coisa interessante, a gente curte muito a comunicação dela. O que ela fala realmente fácil de fazer, é melhor de fazer, a gente é, tem eficácia a comunicação dela, e aí você, Mayra, vai ver também pelo seu lado, dizer assim, poxa, eu estou tendo resultado, as pessoas estão atendendo a necessidade, estão fazendo as coisas acontecer. Porque você acrescentou, é tipo a brincadeira que a gente pode falar assim, é a cereja do bolo, né? O bolo por si só é bom, a cereja não é o bolo, mas porque tem uma cereja no bolo, a gente vai dizer, nossa, esse bolo que vem com uma cereja em cima é bom demais. Ou que a Mayra apresenta um bolo que tem uma cereja é diferente. Pô, outra pessoa faz um bolo de morango aí também igualzinho, mas a da Mayra é melhor porque tem aquela cereja em cima, ou seja, não é o bolo, mas é o diferencial. Tá? Então, essa coluna central aqui é onde eu falo de proposta de valor. É o que acontece de diferente. Depois, a segunda coluna que a gente vai é para essa aqui, ó, segmento de clientes. Lembra do público-alvo? Para quem eu vou falar? Quem são as pessoas que terão que ser atingidas pela minha comunicação? Por que por que não? O que eu preciso comunicar vai atingir a quem? Para quem é interessante. Então, o meu público aqui, em outros lugares, você vai encontrar como o público-alvo, o público de interesse, clientes, tá? Consumidores. Quem é o teu público? Está nessa coluna, tanto é que tem um bonequinho aqui que é para representar a pessoa. Depois que vem isso, vem o relacionamento com o cliente. Como é que você trata essas pessoas? Como é que você faz o relacionamento propriamente dito, né? É o que faz com que uma pessoa goste mais de você ou não, pelo seu jeito, a maneira como faz, sabe? Como que você trata, como é que você se relaciona. O outro item é o canais. O canais é por onde eu vou mandar essa comunicação. Eu vou mandar isso por e-mail, eu vou mandar no WhatsApp, eu vou mandar no Telegram, eu vou mandar no Facebook, eu vou mandar um direct no Instagram, eu vou fazer uma mensagenzinha curta, um shorts lá no YouTube, em que eu faço essa mensagem em 1 minuto, eu estou mandando a comunicação. Qual é o canal? É YouTube, é o WhatsApp, é jornal, é e-mail, é rádio, é o WhatsApp, podcast, é blog, é site, por onde eu vou veicular. Depois, eu venho para cá, para as atividades-chave.
Atividade-chave é o que eu tenho que fazer para essa comunicação acontecer. Ah, eu tenho que ter uma plataforma para disparar e-mail, eu preciso ter uma conta no WhatsApp, eu preciso ter um servidor, eu preciso ter o que eu tenho que fazer? Na verdade, assim, ó, eu tenho que escrever os e-mails, eu tenho que colocar no servidor lá para ele disparar, eu preciso contactar, colher informações com a diretoria, com a chefia ou com o setor técnico para pegar essas instruções. Eu tenho que fazer isso. São as atividades. Para que a comunicação aconteça, se fosse um jornalista num jornal, eu tenho que sair na rua para catar a pauta, ver o que aconteceu, ir lá cobrir. Qual é a atividade? Sair da redação, ir lá para a rua, conversar, fazer entrevistas, colher informações. Então, mesma coisa da comunicação setorial dentro da empresa, dentro da corporação. Eu tenho que ir no setor interessado, buscar informações, colher essas informações, tirar fotos, pegar isso. Feito essa coleta, a atividade que eu tenho que fazer, quais são os recursos? Eu preciso ter um celular, eu preciso ter uma conta na internet, eu preciso ter como canal, né? Eu tenho que ter internet, eu tenho que ter Wi-Fi, eu tenho que ter uma câmera fotográfica, eu tenho que ter um celular, um smartphone, eu preciso ter uma impressora, eu preciso ter uma linha, tem que ter energia elétrica, tem que ter Wi-Fi, eu sei quais são os recursos, equipamentos aí nesse carro. Preciso de um automóvel para me levar lá em determinado lugar. Parceiro-chave. Parceiro-chave, nesse caso da comunicação, especificamente, é quem vai ser capaz de estar sempre nutrindo. Sem ele, você não consegue. Digamos que você seja lá a padaria do William, por exemplo. Ele vende pães, mas se ele não tiver uma transportadora, ele não tem quem... o trabalho dele não acontece. Se o caso do Lucas, se eu não me engano, do Lucas lá da logística, da distribuição de materiais, de trabalho, etc. e tal, se ele não tiver pessoas que façam o trabalho junto, que é um terceiro, um terceirizado de alguma forma, não pertence ao teu setor, sem ele você não consegue fazer, ou a capacidade dele de entregar, de fazer, é que complementa o seu trabalho, ele vai dar qualidade, por exemplo, no caso de um frete, por exemplo, você pode ser excelente no atendimento, ter um bom produto, ser uma indústria que faz o melhor trabalho do mundo. Se a tua transportadora for ruim, matou o teu serviço. Que é o que acontece, por exemplo, no e-commerce. Né? A gente vende coisas na internet, mas aí quando chega o correio atrasa, não entrega no dia, o site nunca está atualizado, quando vê, estão batendo na sua porta para entregar e não estava planejado lá. Então, esse parceiro da entrega é fundamental. E, por fim, as duas últimas linhas aqui, colunas aqui embaixo, receita e custos. Tranquilo, custo é quanto custa? Assinatura da internet, impressão, perdão, impressão de cópias, se for o caso de um papel, de uma documentação, pessoas que eu tenho que contratar, eu tenho que pagar essa pessoa, um contrato que eu faço, linha da internet, quanto paga a mensalidade da conexão e tudo mais, servidores, tudo isso aí que eu vou ter que pagar, custo. E receita, o que advém. No caso da comunicação, custos eu tenho muito fácil, que seria quanto é que custa produzir aquele material. A receita vai estar muito mais no nível do retorno, do feedback, qual foi a efetividade. A receita da comunicação é as pessoas recebendo a informação e fazendo o que a gente está buscando, propondo que façam. Tá? Então, receita é isso. Então, esses 9 quadrinhos delimitam todos os passos e delimitam as necessidades que eu tenho para que eu tenha uma efetiva comunicação. Como eu disse, serve também de um efetivo treinamento, como eu disse, também serve para uma etapa produtiva, uma gestão de um negócio, em que eu possa, então, delinear todo o meu cenário. Com isso aqui, e mais a ferramenta SWOT, eu consigo delimitar e buscar a efetividade e monitorar no plano de comunicação, aquele passo a passo de como que quais são os retornos que eu estou tendo. Eu consigo, então, estruturar o meu trabalho de tal forma que eu busque a otimização dos meus resultados. Beleza? Então, pessoal, em resumo,
É mais ou menos isso aí que a gente tem que fazer. Mais ou menos isso aí, não, tem bastante coisa, né, pessoal? Tem muita coisa para ser vista e são detalhes. Não vou entrar aqui no nosso curso, nesse nosso bate-papo, de como construir a mensagem. Quais são os ingredientes que deve ter na comunicação, no português que você escreve, na forma de escrever, que aí já é linguística, já é uma atividade já voltada para semiótica, para análise do discurso, que não é o objetivo do nosso trabalho. Nosso trabalho aqui, o meu objetivo hoje é insinuar, não vou nem dizer que eu estou falando de uma forma efetiva os resultados, mas insinuar o melhor processo que você pode ter para atingir bons resultados. Tá? Para você ter uma comunicação corporativa, empresarial adequada. E aí vai depender de qual empresa que você está, quais são os canais que você tem, quais são os recursos que estão disponíveis para você, quais são as necessidades do seu público, tudo isso que a gente foi conversando até então. Beleza? Perguntas, pessoal, que eu vou passar agora para o outro assunto. Volto a dizer, esse material todo vai estar na pasta, que no finalzinho eu vou estar dando o link de vocês compartilharem, baixarem esse material. Que agora a gente vai entrar no segundo tópico.